Olá, você é aquele tipo de pessoa que diz: "Ah, isso que você está sentindo é só coisa da sua cabeça". Ou então: "Ah, tenha pensamento positivo, não fica pensando nessas coisas não, isso é só coisa da sua cabeça". Será? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre a mente e as emoções. Prazer, eu sou Adriana Fernandes, trabalho com hipnose e programação neurolinguística e espero que você já deixe seu like nesse vídeo, compartilhe com os amigos se você gostar. Se você não gostar, deixa o like e compartilha com os inimigos, combinado? Se desejar também, por favor, inscreva-se no canal, que tem também aulas de direito gratuitas e vários outros vídeos sobre bem-estar envolvendo programação neurolinguística e PNL. Então, o que é a mente? Afinal, a mente é uma coisa abstrata, é uma fumacinha, é algo que cria coisas imaginárias. Bom, para você entender o que é a mente, eu gosto muito de usar algumas analogias. Aqui você vê o cérebro. O cérebro é algo que você vê. É fácil entender que o cérebro existe porque ele é palpável, ele é um órgão, ele existe materialmente falando. E a mente? A mente, eu não consigo mapear uma mente, eu consigo mapear um cérebro. Eu não consigo mapear, fazer exames de imagem da mente. Mas então o que é ela? Bom, fazendo a analogia de que o nosso corpo, o corpo humano, seria como o computador, nós temos que a mente seria o hardware, seria o processador onde as informações são codificadas e decodificadas ali fisicamente dentro da nossa cabeça. E a mente seria então os programinhas que a gente usa para fazer essa codificação e decodificação, para receber as informações, trabalhá-las e traduzir aquilo para algo palpável, para algo que você vê, para algo que você escuta, para algo que você sente. Então, é como se a mente fosse, por exemplo, o pacote Office do computador. O cérebro é o processador. O Office está lá dentro do processador do computador. A mente está lá dentro do cérebro. O pacote Office pega a informação bruta e detecta que ela é cálculo, o Excel que vai fazer. É texto, o Word que vai fazer. Não é assim que a gente faz com o computador? É assim que a nossa mente trabalha também dentro do cérebro. O cérebro recebe as informações e na hora de processar as informações, quem processa essas informações é a nossa mente, que devolve pro hardware, porque ela precisa ter uma saída. A mente é o sistema de processamento de informações que roda no nosso cérebro. Repetindo, a mente é o sistema de quê? Processamento de informações. Onde? No nosso cérebro. A mente é o sistema de processamento de informações que roda no nosso cérebro. É no cérebro que ocorre o processamento de informações e a esse processamento a gente dá o nome de mente.
é a nossa mente. O cérebro recebe informações por meio dos nossos sentidos: visão, olfato, paladar, tato, audição. Isso é como os dados entram no nosso cérebro. Os nossos sentidos é como se fossem, por exemplo, um teclado, que é um dos periféricos que entra com dados no computador. Então, vamos continuar nessa brincadeira. Os nossos sentidos são como o teclado do computador. Eles é que fazem o input, a entrada de dados. E quem faz a saída dos dados? No computador, por exemplo, é a impressora. E no nosso cérebro? É a forma como nós nos comportamos e é aquilo que nós sentimos. Eu entro com um texto no teclado, o software Word processa aquilo e sai como uma folha escrita na impressora. Eu entro com os dados por um dos sentidos, a nossa mente processa as informações e transforma aquilo num comportamento ou numa emoção. Interessante, né? Eu gosto muito dessa analogia. Bom, se a mente é o sistema, é o processamento de informações que roda no cérebro, o cérebro é o processador, a mente é o software, o processamento de informações é o software, é a mente. Isso é feito por meio de sinapses cerebrais. Isso a gente consegue ver na imagem, o cérebro trabalhando, a mente trabalhando, a gente consegue ver. É como se, num exame de imagem do cérebro, onde você vê as áreas do cérebro acesas, é como se fosse você vendo as letrinhas aparecendo na tela do computador à medida que você digita. Essas sinapses cerebrais, que vão, então, se acendendo quando você entra com as informações e processa elas no cérebro, elas são como a fiação do computador. O computador recebe os dados pelo teclado e quem manda lá para o processador, que é o cérebro? A fiação. Os neurônios. E aí, aí os neurônios vão entender e vão mandar para a mente trabalhar. O que é a mente? E como que chega na mente? Chega lá no Word ou no Excel, também por meio dessa fiação. Também, porque nós temos neurônios, assim como a gente tem fios no computador diferentes para cada função, nós temos também neurônios diferentes no nosso cérebro para cada, vamos dizer, também função. E aí, os neurônios e os cabos do computador, a fiação interna do computador, joga isso para o software que você quer trabalhar. No caso do cérebro, joga lá para a mente faz o processamento, como se fosse o programa lá do computador, e na hora certa, dá o output, dá a saída na informação, que no caso da nossa mente, do nosso cérebro, via comportamento e emoção. Repetindo, a mente, ela não é algo fluido, ela não é assim uma coisa, uma fumacinha, isso é coisa só da sua cabeça. Não, ela é um sistema de processamento de informações que roda no cérebro e, como tal, ela é incrivelmente complexa. É um sistema de processamento de informações muito complexo, como é complexo o Word, como é complexo o Excel, como é complexo o PowerPoint. Muito bem.
Ainda nessa analogia, sempre lembrando que a gente está brincando com essa ideia de que o nosso corpo é como se fosse um computador completo. Entra os dados pelos nossos sentidos, como se fossem no teclado. Envia as informações para onde? Para o processador. No caso, para o nosso cérebro. E o nosso cérebro decodifica essas informações na mente. O processador do computador no software. E aí, quem vai mandar para a informação para cá, quem vai mandar a informação para lá, quem manda para o Excel, quem manda para o Outlook, quem manda para o PowerPoint, é a fiação do computador. Que no caso, a fiação da nossa mente são os neurônios. E para que tudo isso? Codifica, decodifica, e decodifica e codifica, ou seja, interpreta as informações, entra no cérebro, vai para a mente interpreta, decodifica, vai para a fiação, manda para o outro programa, volta para cá, volta para lá e finaliza com o quê? Externalizando a informação. Se for Excel, é uma planilha. Se for Word, é um texto. Se for o cérebro, repetindo, as emoções e os nossos comportamentos. Ora, nós temos então a mente, que recebe e envia dados sempre por meio de sinapses, por meio dos neurônios. Com isso, ela interpreta os dados que ela recebe e externaliza isso sempre por meio de emoções e de comportamentos. Os neurônios é que fazem a comunicação dentro do nosso cérebro. Então, a mente é o funcionar dos neurônios. É a comunicação entre os neurônios nesse trabalho de interpretação dos dados que ela recebe e da informação decodificada que ela repassa. São as sinapses que ocorrem o tempo todo no nosso cérebro. Essa comunicação entre os neurônios, a gente chama de sinapses. É a comunicação de cada neurônio, um com o outro. E esses neurônios se comunicam, ou seja, o processamento de informações na nossa mente, no nosso cérebro, ocorre por meio de impulsos elétricos. Os exames de imagem cerebral, eles mostram áreas do cérebro acesas, porque tudo que a gente come é transformado, vamos dizer assim, ele é reduzido aos elementos químicos que são importantes nessa comunicação cerebral. E essa comunicação, esses elementos químicos, quando eles promovem a comunicação entre os neurônios, é como se acendesse uma luzinha. A energia que ocorre ali é uma energia elétrica. Então, essa comunicação entre os neurônios, esse processamento de informações, o recebimento de informações, a decodificação pela mente, a memória, o aprendizado, a
codificação num outro formato que vai fazer sair, essa saída que são as nossas emoções e comportamentos, tudo isso são impulsos elétricos ocorrendo no nosso cérebro. E são bilhões, se não me engano, são trilhões. Por isso o nosso cérebro é o órgão que mais gasta energia. Em repouso, se você estiver dormindo, seu cérebro está gastando 25% da energia de tudo que você consumiu durante o dia. E o cérebro trabalhando, só o cérebro consome 40% da energia do seu corpo. É muita coisa que acontece no cérebro, é muita comunicação que ocorre na nossa mente. E como são os neurônios? É isso aqui, ó, que você já viu na faculdade, em algum desenho na internet, né? Então, aqui o neurônio, você tem a cabeça dele, você tem o rabinho dele, que a gente chama de axiônio. Aqui você tem o núcleo. Enfim, não vamos falar das partes, não. A questão é que tá vendo aqui escrito dendrito? Tudo isso aqui é dendrito. E em cada dendrito, você liga um neurônio. Não é assim essa fileirinha como tá aparecendo aqui. Tá vendo essa bagunça aqui? É aqui. Aqui, um neurônio se liga. E independente do tipo de neurônio, que nós temos tipos de neurônios diferentes, aqui você tem vários neurônios ligados a esse aqui, aqui vários, aqui também vários. E é nessa ligação aqui entre um neurônio e outro, ou aqui nos dendritos, é que ocorrem as sinapses. Alguns neurônios são receptores, outros são excretores. Então, ali eles estão recebendo informação o tempo todo. E essa informação está onde? Nos elementos químicos de tudo que a gente consome, de todo o alimento que a gente consome. Então, é muito interessante, gente. Eu gosto demais desse trem. Aqui você vê um neurônio, aqui você vê outro, aqui você vê outro, aqui outro. Mais um, cadê? Mais um aqui, mais um aqui. Tá vendo? Só que joga isso em trilhões dessas células no nosso cérebro, muitas delas se comunicando o tempo todo. O tempo todo. Aliás, vale aqui informar que o cérebro do autista, ele faz mais sinapses que um cérebro comum. Então, você imagina que enquanto você faz milhões de sinapses para um comando, o cérebro do autista faz bilhões. Por isso que as crises do autista são crises de cansaço cerebral. Depois, num outro vídeo, eu falo mais sobre isso. Por isso que ele sente as coisas de forma diferente, inadequada, nem necessariamente sente mais, mas sente de uma maneira que não deveria, sente dor quando não deveria, porque é muita sinapse inadequada acontecendo. Bom, mas é isso que eu queria te mostrar aqui. A nossa mente é essa comunicação, são os neurônios recebendo impulsos por meio dos elementos químicos que vêm de tudo que a gente consome e que, ao produzir esses impulsos, permite a comunicação entre os neurônios, comunicação essa que vai interpretar os dados que a gente recebeu por via dos nossos sentidos.
e que depois vai dar a saída de como interpretou-se isso por meio das nossas emoções e comportamentos. Aqui eu estou querendo mostrar para vocês onde ocorre a sinapse, que é onde os neurônios se ligam. Então, cada vez que o neurônio, cada vez não, em cada parte que o neurônio se liga ao outro, no momento certo ocorre a sinapse, que é a comunicação entre eles, que é receber ou excretar ali o que precisa ser a substância necessária para um determinado comando. Tá vendo? É uma titiquinha aqui. Essa luzinha que vocês estão vendo aqui é essa sinapse ocorrendo. É um neurônio mandando informação para cá e o outro recebendo. Trem de doido, complexo, né? Complexo demais. Então, tá vendo? Um neurônio se ligando ao outro e aqui, aquela luzinha que acende nos exames de imagem por causa dos impulsos elétricos que acontecem no nosso cérebro, é isso aqui, ó. É um neurônio jogando um trem pro outro e o outro recebendo. Eu acho o máximo isso. Eu acho o máximo. É aqui que ocorrem, é nesse espaçozinho aqui onde eu tô com o cursor, é que ocorrem os impulsos elétricos que a gente chama de sinapse. Para que esses impulsos elétricos ocorram, para que as sinapses sejam realizadas, para que a nossa mente funcione. Você está vendo aí que mente já não é só algo da sua cabeça. A nossa mente é o funcionamento do cérebro. Para que essa sinapse ocorra, para que hajam esses impulsos elétricos, que são a comunicação do nosso cérebro, a gente precisa de neurotransmissores. E aqui eu estou jogando no mesmo babado hormônio e neurotransmissor. Eles é que são os mensageiros químicos que vão realizar esses impulsos elétricos, que vão fazer os neurônios se comunicarem, que vão transportar as informações, que vão ser codificadas, decodificadas, decodificadas, codificadas pela mente e que vão fazer o nosso corpo funcionar. Vou dar uma dica aqui. Neurotransmissores, a grosso modo, é a mesma coisa que os hormônios, tá? A diferença é que o hormônio, ele é produzido nas glândulas, os neurotransmissores são produzidos pelas células nervosas do nosso organismo. Os neurotransmissores, os hormônios, eles chegam nas células por meio do nosso sangue e os neurotransmissores por meio dos neurônios, ok? Mas vamos jogar tudo no mesmo bolo, vamos chamar tudo de neurotransmissor. São mais de 100 neurotransmissores trabalhando no nosso cérebro. São mais de 100 mensageiros químicos, levando, armazenando e trazendo informações da nossa mente. E eles são responsáveis, como eu já falei, pelo aprendizado, pela memória, pelas funções do organismo. Se você agora está vendo esse slide, esse vídeo, tem neurotransmissor trabalhando, tem um neurotransmissor específico para fazer trabalhar. Você vê a cor tal, você vê assim, você vê assado, você andar, o músculo contrair, o músculo relaxar, para cada função, e a gente sabe que são milhões de funções que o nosso corpo realiza, tem um neurotransmissor responsável. E, inclusive,
inclusive para as emoções. Então, tristeza não é algo da sua cabeça. Depressão, sofrimento não é algo da sua cabeça. São informações produzidas pelos neurônios. Repete, Catinha. Emoções, comportamentos, funções físicas, orgânicas. Tudo isso está no mesmo balaio. Uma dor de dente não é diferente de uma tristeza nesse sentido. Ambos são informações processadas na nossa mente, no nosso cérebro, pelos neurônios. Como que cada um entrou para virar uma dor, para virar uma tristeza, é outra história. Mas emoções, sentimentos, comportamentos não são diferentes de um sentar, de um abrir a mão, de um olhar para o pé, de um músculo relaxando. Tudo isso são informações processadas organicamente pelo nosso cérebro. São sinapses, são impulsos elétricos que ocorrem por meio dos neurotransmissores. Promete pra tia Didi que você vai parar de falar que isso é só coisa da sua cabeça. Porra! É sinapse, caralho. É reação química. Não é só coisa da sua cabeça. Entendeu, meu amor? Então, vamos lá. Então, vamos lá, mais uma vez, para introjetar. Porque não basta aprender, tem que introjetar. Se tiver repetitivo, me conta aí nos comentários. As nossas emoções e os nossos comportamentos são resultado da ação de hormônios e neurotransmissores que trabalham no nosso cérebro por meio de reações químicas, gerando, ou seja, essas reações químicas geram como resposta fisiológica essas emoções e comportamentos. Isso é o funcionamento da nossa mente. Entendeu? Claro que você entendeu. Tô falando a mesma coisa 10 vezes aqui para entender. Desenhado. As nossas emoções e os nossos comportamentos são resultado da atuação de hormônios e de neurotransmissores no nosso cérebro, realizando reações químicas que geram essas emoções e comportamentos, que são a resposta fisiológica do nosso organismo. Essas reações químicas, essas sinapses, essa comunicação, essa codificação e decodificação de informação, essa interpretação dos dados, é o que a gente chama de mente. Ela ocorre na nossa mente. Dentro do nosso cérebro, a mente está dentro do cérebro. Isso tudo ocorre dentro do cérebro e compõe a nossa mente. O cérebro é onde as informações são processadas, o cérebro é o hardware, é o processador, e a nossa mente é o software, é o Word desse computador. E as nossas emoções e os nossos comportamentos é o documento que o Word expediu. Tá desenhado, né, gente? Tá bem entendido. Que mente é funcionamento fisiológico. Então, se alguém tá triste, não é só coisa da cabeça dele, não. É sinapse ocorrendo, pelo amor de Deus. Continuando nessa analogia, a gente tem o teclado, que é a entrada de dados, a gente tem o processador,
que é onde as informações são trabalhadas. Nós temos os programas que estão dentro deste processador, e estes programas é que fazem a codificação, decodificação dessas informações, tudo isso sendo realizado por meio dessa fiação toda, que a gente não vê, mas que está lá dentro do computador, para fazer sair ou a planilha, ou o slide, ou o arquivo, enfim, que a gente adequado àquela informação. É assim também com o nosso corpo, a gente recebe as informações por meio dos sentidos. Essas informações vão para o nosso cérebro, são trabalhadas pela nossa mente, que processa e interpreta os dados, devolve para o cérebro. Isso tudo é feito por meio de uma fiação interna nossa, que são os nossos neurônios, que realizam ali as sinapses o tempo todo e que exteriorizam essas informações por meio de emoções e comportamentos. Para que eu estou falando tudo isso 459.387 vezes? Para você entender que tristeza, raiva, medo, angústia, melancolia, alegria, felicidade, tudo é resultado da comunicação cerebral. Tudo é neurotransmissor e hormônio trabalhando na sua cabeça. Aí eu fiquei triste porque eu vi ele, porque eu vi meu ex. Não, meu amor. Ver o seu ex gerou uma atividade cerebral que terminou com a sua tristeza. É isso que eu quero que vocês entendam. Nossa, eu como isso, é um nojo, uns trem, não, as coisas da cabeça da gente. Não é umas coisas da cabeça da gente. Em algum momento, você comeu alguma coisa que fez algumas comunicações no seu cérebro que te geraram mal-estar e nojo. Agora, toda vez que você come aquilo, essa sinapse é percorrida, essa comunicação é relembrada e reforçada. Então, sorria que você vai ficar alegre, sorria que você vai ficar leve. Ô, carai, não é sorria que você vai ficar alegre. A alegria precisa acontecer uma sinapse com o neurotransmissor certo. Se você não tem dopamina, se você não tem serotonina, ou seja lá o que for, você não vai ter aquele sentimento genuíno. Você vai conseguir fingir, mas genuíno não vai ter, não. Então, você não vem com essa de que, é só você pensar positivo que você melhora. Não. Você finge que melhora, por isso que depois você recai e quer se matar. Pelo amor de Deus. Então, os nossos comportamentos e as nossas emoções não são fumacinhas, não são coisas da nossa cabeça. São o cérebro funcionando. São conexões neurais, são funções orgânicas. É o resultado de conexões neurais. Isso é o primeiro aprendizado que você já tem que terminar esse vídeo já sabendo da aula disso para todo mundo. As conexões neurais, que a gente chama de sinapses, que são os impulsos elétricos que acontecem no nosso cérebro e que são ativados por meio de hormônios e neurotransmissores, é que são responsáveis por tudo que o nosso corpo faz. Vou dar alguns exemplos. O neurotransmissor acetilcolina, se ele não estiver no seu organismo,
Se você não comer determinados alimentos que no final das contas vão virar esse negócio aí, você não vai aprender as coisas. Se você não tiver o neurotransmissor glutamato fazendo as conexões neurais devidas, sua memória vai pro saco. Glutamato, acetilcolina são neurotransmissores responsáveis pelo aprendizado e o outro pela memória. Se você não tiver a atuação da histamina, que eu não lembro se é hormônio ou neurotransmissor, seu sistema imunológico não funciona. Ah, tem que comer muita linhaça dourada porque ela ajuda na imunidade. Ah, tem que comer muito, tem que ter muita vitamina D que ela ajuda na imunidade. É porque ela vai ali reduzindo, vira histamina, entre outras coisas, que ativa o sistema imunológico dentro do nosso cérebro. Serotonina. Quem tem problemas com o neurotransmissor serotonina tem problemas com a sua sexualidade no sentido de sentir tesão ou não. GABA, também não lembro se é hormônio ou neurotransmissor, é um dos responsáveis por relaxar os nossos músculos. Quando você tá andando, que você para e o músculo do seu pé relaxa, é o GABA atuando no seu cérebro. Oi, menino, sabia disso? Pois é. Óxido nítrico também atua nos músculos. Adenosina que cuida do nosso sono. Gente, não é um só não, tá? É um dos, é o principal. Mas tem coisa aqui que assim, não dá para eu, né, falar aqui complexamente, mais aprofundadamente. Eu estou dando alguns exemplos para vocês entenderem que se você sente sono ou não, resultado de sinapses acontecendo. Se sua memória está ruim, resultado de sinapses acontecendo. Falta ou excesso de determinados hormônios e neurotransmissores que vão fazer a sinapse, o impulso elétrico para aquela atividade ou não acontecer. Ocitocina é aquela sensação de pertencimento. Isso aqui é o melhor exemplo. Deixa eu parar para falar desse trem aqui para vocês. Sabe aquele amor materno? Ai, a maternidade, que coisa linda. Gente, é tão natural, né? A mãe, assim, amar o bebê, porra nenhuma, menino. Isso é ocitocina puro. Se a mulher tiver algum problema com a ocitocina, ela não vai amar aquele bebê, ela não vai acolher aquele bebê. Vocês acreditam que o tal do amor materno que vocês falam é neurotransmissor, especialmente ocitocina? Uma das coisas que libera ocitocina e que dá a gente essa sensação de acolhimento, de pertencimento, é um abraço. Ai, um abraço faz milagres. Para, gente! Para! O abraço, o toque, engatilha no seu quê, que engatilha no seu quê, que libera ocitocina na sua corrente sanguínea ou no seu neurotransmissor e que faz você ter aquela sensação de bem-estar. Foi o abraço que causou? Foi, mas determinadas coisas, determinadas funções no nosso organismo, decorrente daquele abraço, liberam um hormônio que cai na nossa rede sanguínea ou nos nossos neurônios e que faz a gente ter essa sensação de bem-estar. Se você me abraçar e eu tiver com problema de ocitocina, eu não vou ter esse bem-estar. Entenderam? Então, até um carinho que você faz numa pessoa libera
um hormônio ou um neurotransmissor que vai fazer ela se sentir bem ou se sentir mal. Então, não existe isso de que estou sentindo uma energia neste lugar. Não, menino, isso é seu cérebro. A informação entrou por algum sentido, você não percebeu, seu cérebro decodificou ali a informação e trabalhou um determinado neurotransmissor ou um determinado neurônio que está fazendo com que você sinta que a energia está pesada. Não é nada da sua cabeça isso, é sinapse neural acontecendo. E esses hormônios e neurotransmissores, eles são, como é que se diz? Transformados. Eu sempre uso a palavra errada, gente, desculpa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tudo que a gente come é vitamina A, você já ouviu, vitamina B, vitamina D, isso a gente aprende lá na escola, B1, B2, vitamina D, vitamina C, vitamina K, pois é. Todos os nossos alimentos se reduzem a sais minerais e vitaminas e nutrientes que vão serem reduzidos lá, aqueles elementos químicos lá, é cálcio, é sódio, não sei o que, e tal coisa e tal, que vão se juntar ali, que vão ser trabalhados ali nos neurônios, fazendo as sinapses e se transformando aí que vão se transformar nos neurotransmissores que vão realizar as sinapses ali entre os neurônios. Então, tudo que a gente come vira hormônio e neurotransmissor. Então, a gente, muito a grosso modo falando, pelo amor de Deus, vocês não vêm me hatear, não, porque eu tô falando para leigo, tá? Então, você comeu uma maçã tem vitamina tal, essa vitamina tal, ela vai compor lá o hormônio, trabalhar a glândula tal, que produz o hormônio tal, que vira isso assim no seu sangue, te gera imunidade alta, vamos dizer assim, tá? Então, primeiro aprendizado, sua mente não é algo etéreo, não é uma fumacinha. Mente é sinapse ocorrendo no cérebro, emoções e comportamentos são sinapses ocorrendo no cérebro. As sinapses não ocorrem sem hormônios e neurotransmissores, e os hormônios e neurotransmissores dependem de uma boa alimentação para eles funcionarem adequadamente. Se não houver problema físico, se não houver neurônio defeituoso, tá? Então, assim, boa alimentação é fundamental para uma mente saudável. Aham, entendeu? Onde tia Didi quer chegar? Uma boa alimentação é fundamental para uma mente saudável. Aham, pois muito bem. Voltando à questão de que os nossos comportamentos e emoções, que é o resultado de toda a interpretação que a nossa mente faz do nosso cérebro, não é coisa meramente assim da sua cabeça. São sinapses ocorrendo no nosso cérebro. E aí, a gente entra na questão de que a mente se aprimora a cada experiência. Agora que você já sabe o que é mente, a diferença dela para o cérebro, que você já sabe sobre sinapses cerebrais, sobre hormônios e neurotransmissores, sobre alimentação, a gente precisa falar sobre a plasticidade cerebral. Se a mente se aprimora a cada experiência, eu preciso fortalecer meu cérebro. Eu preciso ter um cérebro forte. Eu preciso cuidar da minha mente. Eu preciso atualizar o pacote Office, não é isso?
Exercitando o cérebro não é ali a nova versão do Intel Max Pro, não sei das quantas, para ele saber lidar melhor com o pacote Office mais moderno? Pois é, você precisa exercitar o cérebro e você precisa exercitar, lubrificar a mente. Tem várias formas da gente fazer isso, várias técnicas, exercícios. Então, sim, tudo aquilo que você vê na internet sobre aprender uma nova língua, sobre fazer palavras cruzadas, sobre desenvolver tarefas difíceis, tudo isso são formas de você realizar mais ou novas conexões neurais e fortalecê-las, mantendo o cérebro sempre ativo. Então, convivência social, é você ter experiências novas, também fortalece seu cérebro e a sua mente. Tudo isso vai gerar comportamentos e emoções. E o que isso tem a ver com a questão da mente se aprimorar a cada experiência? Significa que quando eu tenho um cérebro exercitado, uma mente lubrificada, eu tenho experiências novas, ou então experiências fortalecidas. Se eu faço só um tipo de atividade, se eu malhar só perna, meu braço, meu tronco vai desenvolver? Não. Se eu tomar só leite, eu vou ter outros nutrientes para trabalhar todas as conexões neurais possíveis? Não. Então, não é só uma alimentação variada que a gente precisa, não é só exercícios e técnicas de exercício cerebral que a gente precisa. A gente também precisa variar os relacionamentos humanos para que, criando novas conexões, fortalecendo outras, esquecendo outras, a nossa resposta fisiológica, comportamentos e emoções sejam os mais adequados possíveis. Se eu nunca vi um sapo, se entra uma perereca na minha casa, eu vou achar que é um monstro. Agora, se eu já vi um sapo e entra uma perereca, eu vou saber que é da mesma família e que eu não preciso ter tanto medo. Vou ter nojinho, vou dar chilique, mas não é um monstro. Então, quanto mais experiências sociais, quanto maior a interação social, melhor e mais adequadas serão as respostas que você dá, tanto em termos de comportamento e de emoções, quanto de tomada de decisões. Eu nunca convivi com católicos, Vem alguém e me mostra uma imagem de santo, eu falo, isso é só barro, quebro e jogo fora. E a pessoa ficou ofendidíssima. Olha, tomei uma decisão, tive um comportamento e senti algo totalmente inadequado, porque eu não tenho uma experiência social variada. Agora, se eu convivo com católicos, mesmo não praticando, se a pessoa me mostra uma Nossa Senhora, eu sei que aquilo é barro, eu sei que aquilo não tem valor nenhum para mim. Mas eu sei que se eu exteriorizar isso, eu vou machucar o outro. Então, eu não vou quebrar e não vou jogar fora, pelo menos não na frente daquela pessoa. Então, por conhecer que existe uma outra forma de ver aquela imagem,
eu tomo decisões, tenho comportamento e sentimentos mais adequados à situação. Repetindo com a tia Didri, eu preciso exercitar meu cérebro por meio de jogos e técnicas adequadas. Eu preciso lubrificar minha mente com uma alimentação bastante variada. E eu também preciso ter interação social. Tudo isso diz respeito ao desenvolvimento de uma capacidade maior na hora de responder a um estímulo. Eu vou ter um comportamento, vou ter uma emoção, vou tomar uma decisão mais adequada, mais correta, mais condizente com o que seria dito como certo. Olha aí a importância de saber neurociência, a importância de saber a diferença de mente e de cérebro e a importância de sairmos da nossa bolha. Eu tenho uma preocupação muito grande com gospel, porque você cria as criancinhas lá desde cedo só no gospel, só no gospel, só no gospel. Esse adolescente, esse adulto, se por um motivo qualquer eles saem da bolha gospel, eles não sabem lidar com o mundo. E isso é perigoso em todos os sentidos. Pega um alcoólatra, se ele sai da bolha do boteco, ele não sabe tomar decisões, ele não consegue ter uma vida social fora do boteco, ele tem um comportamento totalmente inadequado, ele tem emoções totalmente inadequadas, ele toma decisões totalmente inadequadas fora daquela bolha. Então, repetindo, técnicas, alimentação e interação social. 3 coisas que têm importância idênticas na nossa saúde mental e emocional. Certinho? Opa, vamos mudar o slide aqui. Ainda falando sobre a plasticidade cerebral, falando que a mente se aprimora a cada experiência. Por que plasticidade cerebral? Deixa antes de continuar eu explicar isso aqui. Plasticidade cerebral é o cérebro ser capaz de assumir uma área, assumir funções que seriam de outra. Por exemplo, uma criança que perde a área cerebral da fala, outra área do cérebro assume aquela função. Você já deve ter ouvido falar isso. É a plasticidade cerebral. O nosso cérebro, a nossa mente, ela é capaz de se adaptar, de assumir novas funções ou de melhorar aquilo que a gente fortalece ou por meio da alimentação, ou dos exercícios, ou da interação social. Bom, eu gosto também dessa analogia. Faz de conta que o nosso cérebro é um matagal. Esse matagal que você está vendo aqui é o nosso cérebro. E as sinapses, então, são o quê? São trilhas. Só que não é uma trilha só, né? São várias trilhas, não é? Eu não falei que são bilhões, trilhões de sinapses ocorrendo? São bilhões, trilhões de trilhas ocorrendo. Você observa que tem uma trilha mais grossa, uma trilha mais fina. Você deduz que aqui passa pouca gente. Aqui passa mais gente, tá? Senão aqui a grama já estava nascendo de novo. Aqui, se parar de passar gente aqui, vai nascer grama aqui nesse fininho. E ela vai sumir.
parar de passar em pessoas, a grama vai sumir uma hora. Por outro lado, nesses fininhos aqui, se passar muita gente aqui, pode vir ficar uma trilha ou uma sinapse tão forte quanto aqui. Não é isso? Pois muito bem. Imaginando que o nosso cérebro é um matagal e que as sinapses, a conexão, a comunicação entre os neurônios são trilhas nesse matagal, nós podemos dizer que a gente tem a sinapse da alegria, da tristeza, essa aqui é da melancolia, essa aqui é da felicidade, essa aqui é do sofrimento. Vamos brincar aqui com a alegria e com a tristeza. Olha como tá mais larga a trilha da tristeza e a trilha da alegria tá fininha. O que que isso nos diz? Isso nos diz que essa pessoa está passando mais vezes pelo caminho da tristeza do que pelo caminho da alegria. Trazendo isso para o nosso cérebro, as conexões neurais que levam ela a sentir tristeza estão mais fortes, mais robustas que as conexões neurais que fazem ela sentir alegria. Então, o que que a gente precisa fazer? E o que que a gente faz na terapia? A gente faz a pessoa usar mais vezes a trilha da alegria, a trilha do bem-estar, a trilha daquilo que ela está precisando por meio de técnicas e às vezes associada à nutrição. A gente faz com que a pessoa use mais neurotransmissores que vão gerar aquilo que ela está precisando para fortalecer aquela sinapse que leva aquele bem-estar, que leva à solução daquela questão e passe menos pela sinapse que gera o mal-estar que ela levou a ser tratada em consultório. Em alguns casos, quando é, por exemplo, um mau comportamento, a técnica que a gente utiliza é que a pessoa passe tanto pela trilha do bom comportamento e pare de passar pela trilha do mau comportamento até nascer mato nessa trilha aqui e fortalecer a outra. Aqui no caso que a gente está usando tristeza e alegria, não dá para nunca passar na trilha da tristeza. Então aqui nunca vai ser coberto por mato. O que a gente faz aqui no caso é robustecer a trilha da alegria. A trilha da alegria é que tem que ter essa largura. E a trilha da tristeza tem que ficar fininha. Isso é plasticidade cerebral, é adaptar a nossa mente, adaptar essas sinapses para que elas trabalhem a nosso favor. E como eu falei, a gente faz isso com técnicas, com alimentação, com interações sociais. É exercitando o cérebro, a mente, é fazendo terapia, é desenvolvendo técnicas e também é com a medicina e com o uso de medicamentos que a gente tem, na maioria das vezes, comunicações neurais saudáveis, para que os nossos comportamentos e as nossas emoções sejam adequados e que nos gerem bem-estar e não mal-estar. Então, além de exercitar o cérebro com técnicas específicas, além de lubrificar a nossa mente com alimentação e técnicas específicas, além de interações sociais e de terapia, a gente também pode vir a precisar de medicação. Porque muitas vezes
Não é o neurotransmissor que falta, é o neurônio que está com defeito. Ou é a glândula que não produz aquele hormônio. E a medicação faz aquela sinapse, aquela comunicação entre os neurônios acontecer como deveria. Então, muitas vezes, eu não sou feliz, quero me matar. Menina, só tá te faltando um remedinho. Claro que a gente deixa o remedinho para o último caso. Você está exercitando seu cérebro, você está se alimentando direitinho. Eu não sei se vocês sabem, por exemplo, depressão é um problema com as células do intestino. Falando a grosso modo, com os neurônios ali. Então, pessoa deprimida não pode ter intestino preso. O cérebro, aliás, o intestino é o nosso segundo cérebro, mas não é porque ele pensa, é porque ali ocorrem reações químicas importantes naquela questão toda que eu falei de neurotransmissores e de hormônios e de não sei mais o que lá, que eu não sei explicar. Então, meu cérebro, tô exercitando e tal, e meus neurônios ali, beleza, estão ali fazendo a forcinha deles. E sua mente? Você está tendo uma boa alimentação, você tem lá uma postura positiva, você olha para cima e não para baixo? Sim. Você tem amigos, tem interação social? Tenho. Você faz terapia? Faço. Mas meu sofrimento não sai de mim, eu quero me matar. Ô, meu amor, ou uma glândula não está funcionando lá, não sei das quantas, ou seu neurônio está com defeito. Procura um médico, toma um remedinho, que você vai ver como é que você fica feliz. É claro que remédio para doenças mentais, que é o que a gente chama, como a gente chama, quando há algum problema nessa comunicação entre os neurônios, é claro que a medicação para isso é de uma complexidade absurda, porque cada corpo vai reagir de uma forma e até o médico acertar, até você acertar com o médico, pode demorar aí de 15 dias a 1 ano. Mas o importante é que você não desista, porque normalmente quem se mata ou estava mal medicado ou nem sequer medicado estava. E vontade de morrer não é coisa da sua cabeça. É uma disfunção ou da glândula responsável pelos hormônios que impedem você de sentir isso, ou lá algum defeito nos neurônios. Claro, gente, que tem aquela depressão pontual. Essa depressão pontual é outra coisa. Eu estou falando daquela depressão que ficou crônica e que você está com vontade de morrer. Se você já passou por todos esses caminhos na tentativa de recuperar o seu bem-estar e não conseguiu, não tenha tabu com psiquiatria, não tenha tabu com remédio psiquiátrico. Eu nunca vi quem está bem medicado querer morrer, ainda que tenha depressão. Ainda que tenha depressão. Quem está medicado consegue ser feliz, mesmo com depressão. Eu tenho depressão, eu sou muito feliz. E eu tô bem medicada. Tá? E aí, eu quero falar, pontuando essa questão da mente se aprimorar. Se lembram lá da sinapse? Deixa eu ver se é o próximo slide. Pois é. Esse desenho aqui mostra o seu cérebro sendo consertado. Ou pela alimentação, ou pelas técnicas,
ou por jogos, ou por novos aprendizados, ou pela química de um remédio, ou pela interação social, ou por algum tipo de psicoterapia. A gente conserta o nosso cérebro, a gente corrige as sinapses, a gente refaz as conexões neurais para que elas funcionem corretamente. É isso que esse desenho representa. A neuroplasticidade cerebral, a capacidade da nossa mente, a capacidade do nosso cérebro de se aprimorar, de se refazer, quando nós o estimulamos a isso. Plasticidade cerebral, plasticidade neural ou neuroplasticidade é essa capacidade que o cérebro tem de se modificar ao longo da vida. O nosso cérebro, antigamente achava-se que a gente nascia com tanto X de neurônio, se perdesse, acabava, morreu, nem sabia-se que existia neurônio no intestino. E aí, nos últimos 20 anos, com o surgimento dos exames de imagem, por exemplo, houve um boom de descobertas sobre o cérebro. Por isso, inclusive, que você fala, agora tem mais autista do que nunca. Nossa, nunca teve tanta gente doida na vida como tem agora. Não, meu amor, é que agora é que os doidos estão sendo diagnosticados, agora é que o autista está sendo diagnosticado, agora é que sabe-se sobre o cérebro, porque até os anos 2000 não havia exame cerebral que te ajudasse a detectar isso e a ver as sinapses ocorrendo em cada parte do cérebro. Então, a plasticidade neural, a neuroplasticidade, é a capacidade que o cérebro tem de se modificar ao longo da vida. A gente não aprende uma coisa e fica com ela daquele jeito. Aquilo ali se aprimora ou se perde. Porque o cérebro, essa capacidade de modificação ao longo da vida é por bom e por ruim também. Essa capacidade de se modificar ao longo da vida é o passar pela trilha. Se você não passa por uma trilha do bem-estar, ela vai fechar. Se você só passa pela trilha do mal-estar, ela vai ficar aberta. Então, quando a gente fala que a mente se aprimora a cada experiência, a gente está falando que o cérebro se modifica ao longo da vida. E que o nome disso é plasticidade. E agora, o que eu quero falar sobre a neuroplasticidade? Eu quero falar que quanto mais, mais. Quanto mais, mais. Quanto mais experiências, mais aprendizado, mais conexões. Quanto menos, menos. Quanto menos experiência, menos aprendizado, menos conexões, menos trilhas abertas no seu cérebro. Adriana, ainda não entendi. Ah, meu amor, impossível. Quanto mais você passar pela trilha da tristeza, mais forte ela vai ficar. Quanto mais você passar pela trilha da alegria, mais forte ela vai ficar. Maior ela vai ficar. Então, ou por medicamento, ou por técnicas, ou por terapia, ou por interações sociais, faça mais atividades que te levem à alegria, para você fortalecer essa trilha e passar menos da tristeza. Se toda vez que você olha para um quadro na parede te dá tristeza porque você lembra da sua mãe, tira a merda do quadro da parede e passa a olhar para uma flor, porque aí você lembra da sua mãe sorrindo porque ela gostava daquela flor.
E aí, toda vez que você olhar para a flor, você vai lembrar da sua mãe sorrindo, você vai sorrir também, você vai ensinar a seu cérebro a só sorrir quando lembrar da sua mãe. Ao passo que você olhava para o quadro na parede, você só sentia tristeza. Isso é neuroplasticidade. Entendeu, Chuchu? Resumindo, antes de resumir, deixa eu falar outro negócio aqui. Se você... Vamos fazer uns rabisquinhos aqui para vocês me acompanhando. É aleatório, aleatório. Só para eu não ficar com a mão parada. Se o cérebro se modifica ao longo da vida, se ele aprende e se ele desaprende, e para isso existem várias maneiras de acontecer. Se você é diagnosticado com depressão aos 14 anos de idade e sua mãe não deixa você tomar remédio, que você é muito novo, você vai ficar muitos anos deprimido sem tratamento. O que você está ensinando para o seu cérebro? Você está fortalecendo as conexões de tristeza e de desânimo. O que isso significa? Na hora que a terapeuta entrar com uma técnica de terapia para abrir a trilha do bem-estar, a trilha da depressão ela vai estar tão forte que vai ser muito mais difícil você deixá-la para passar na nova trilha do bem-estar. Quando o medicamento, aí lá mais velha que você for usar os medicamentos, o medicamento vai ter mais dificuldade para fazer a comunicação certinha lá com os neurônios, porque o seu cérebro aprendeu, ele só sabe ser deprimido. Então, quanto mais cedo o diagnóstico e diagnosticado, quanto mais cedo o tratamento, mais fácil do seu cérebro se adaptar e aprender com aquela técnica, com aquela terapia ou com aquela medicação. Fica a dica. Resumindo, nossa mente é como o pacote Office. Ela é a parte responsável por interpretar os dados no nosso cérebro, que é o processador da porra toda. É nele que acontece o trem todo aqui dentro. E isso tudo ocorre por meio de uma fiação, por meio de capacitorzinhos, que são as sinapses no nosso cérebro. E essas sinapses, elas vão gerar comportamentos e emoções. Entendeu? Entendeu? Para esses comportamentos e essas emoções serem adequadas, as reações químicas que vão promover as sinapses precisam realizar as reações químicas adequadas. E isso só vai ocorrer se você tiver uma alimentação adequada, se você estiver exercitando seu cérebro, lubrificando a sua mente, realizando interações sociais, fazendo terapia, usando medicação. Tudo isso nos ajuda a construir e reconstruir nossa mente, a fortalecer as sinapses, a modificar o nosso cérebro no decorrer da vida. Olha que lindo. Tudo isso nos ajuda
a mudar as trilhas, a terapia, técnicas de terapia, técnicas e medicação estão englobados nesta capacidade de modificação do cérebro, de transformar sinapses não legais, que não nos fazem bem, em sinapses que nos fazem muito bem. Nesse lance da neuroplasticidade cerebral, da construção e reconstrução do nosso cérebro, do aprimoramento da nossa mente, técnicas de terapia, medicação, alimentação estão no mesmo patamar de importância. E jamais impeça seu filho, seja criança, seja adolescente, seja adulto, de tomar medicação para uma doença ou transtorno mental, porque você vai estar fazendo com que ele fortaleça sinapses inadequadas por falta de reação química cerebral adequada. Bom, era tudo isso que eu precisava dizer para você saber como funciona a mente e o que são as emoções. Não há nada que não seja orgânico, que não seja reação química acontecendo no seu cérebro, um mero sorrir, um amar alguém, um odiar alguém, um sentar-se de lado, um sentar de perna aberta, um amar um filho, tudo é resultado de reação cerebral que só ocorre por conta de hormônios e neurotransmissores que são desencadeados em razão da nossa alimentação, do nosso estilo de vida. Nunca mais diga para alguém que seja lá o que for, é apenas algo da cabeça dela. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Reforço o pedido para você deixar seu like e se inscrever no canal, que tem outros vídeos que, sem modéstia alguma, eu acho muito interessante. Bye, bye, até a próxima.